Meu Deus, não fazem isso. Doutor Agostinho Cicato, é consigo este congelamento de mais de 500 milhões de dólares de Carlos São Vicente, bom, supostamente aqui com o necessário benefício da dúvida, e o nosso quadro geral do combate à corrupção? Pronto, eu não faço enquadramento jurídico, Não. nesses assuntos, e porque há pessoas Fica à vontade. com literacia suficiente Fica à para o vontade. efeito. A minha avaliação é mesmo no âmbito político do próprio combate à corrupção. Mas fiquei com uma dúvida em relação ao caso São Vicente e os outros casos. Já ouvi juristas, outros falarem de casos de combate contra a corrupção e tanto mais, mas fiquei com dúvida de que a partida, a lógica que se leva é do não benefício da dúvida. E acho que o Dr. Vitor acabou de concluir aqui. Não é? A lógica que se leva é do... De não benefício da dúvida. Ou seja, basta se levantar suspeita de que há este... Exatamente. Passar logo para a esfera do Estado. Exatamente. Automaticamente passa para a esfera do Estado. Os senhores juristas vão explicar e depois a grande questão é se o dinheiro for do indivíduo. Foi também justamente essa questão que eu levantei. Sim, mas a grande questão... E esta questão porque tem de se levantar. No Tribunal de Primeira Instância... O juízo os bens aqui pode passar para a esfera do Estado, mas lá o Tribunal Superior disse sim, que mas não, ele conseguiu de forma lícita. O juízo só pode ser de certeza. Depois devolvo a palavra ao doutor. Creio que o juízo só pode ser de certeza depois de transitado em julgado. Portanto, creio que deve ser isto. E porque se há uma investigação, é porque há mesmo apenas indícios. Portanto, os indícios não podem levar já a que a outra parte, no caso, seja punida logo. Logo a princípio, está-se a julgar o que então? Não há necessidade, se até já se chegou a esta conclusão. Em relação, por exemplo, a esse caso São Vicente, portanto, nós vimos aqui os imóveis, né? Portanto, recuperados já, creio, a serem já distribuídos. Muitos desses. Então, mas se não transitou ainda em julgado, portanto, e depois como é que vai ser se amanhã se provar que o indivíduo... Porque uma coisa é a presunção nossa. Nós, por exemplo, olharmos para o indivíduo e dizermos de acordo conosco, isto não poderia ter acontecido. Mas pode ter outras fontes várias e o único que pode provar isso é o tribunal. Por que não se espera então a conclusão do julgamento? Por que não se julga? E uma vez comprovado que é culpado sobre isto, aí sim a outra parte consegue-se. De qualquer modo, creio que o que se precisa aqui é que o processo de combate à corrupção avance. Para mim, esse caso São Vicente já não diz nada no processo de luta contra a corrupção. Não diz nada por quê? Não diz nada, porque eu estava à espera de assuntos nossos. Eu já disse, eu estou a tratar de corruptos antigos. Não, eu quero corruptos novos, porque há tantos aí. E queremos novos processos. Esses são os processos já de 2018, de 2019. Mas quando fala de portanto, novos, terminou de novos... Não, estou a falar de corruptos que roubaram mesmo naquele tempo. Exato. Os colegas destes que estão a ser julgados agora. Portanto, há colegas corruptos. E estes colegas corruptos andam aí escondidos. Portanto, não se levanta processo sobre isto. Isto aqui, o assunto Carlos São Vicente, até é distração. Portanto, porque a notícia é o quê? Houve uma espécie de solicitação, creio por parte dele, lá em Singapura, para descongelar e, portanto, aquele tribunal diz que o dinheiro está congelado e até não está congelado agora, é em 2021. Justamente. Portanto, isso para mim isto é um não assunto. Agora, o assunto elementar, o que nós precisamos saber. Deixa-me só lembrar aqui, já debatemos aqui, acho que o senhor esteve nesse painel, um assunto, uma declaração da sua esposa de que o marido estava a ser julgado por fazer parte, por ser esposo da filha de Agostinho Neto. Pronto. Ou seja, que era um processo político.
esse é outro assunto, portanto, tem a sua sensibilidade que tem. Eu não quero entrar nas nuances internas desses processos. É o processo Carlos São Vicente, é o processo do Zeno, é o processo da Isabela, é o processo de... Portanto, todos os outros processos que nós levantarmos têm as suas nuances. Mas o que interessa aqui é às quantas andamos com o combate Da corrupção. contra a corrupção. E a minha pergunta é esta: Portanto, às às quantas quantas andamos? Não, o único que tem que responder tem de ser, de ser as instituições de justiça. Mas como observador atento. Andamos parados, claramente. Isso até é visto a olho nu. Portanto, nós andamos parados. Aliás, só o exemplo Carlos São Vicente é já um desses. Portanto, quando nós vamos buscar um assunto já antigo para rememorar, porque quer dizer que já não temos assunto para poder tratar sobre Doutor, isso. vamos Portanto, concluir. o que é elementar aqui é os cidadãos, de facto, como disse aqui o Nuno Alves Dalla, deram este benefício da dúvida ao Presidente da República. O Presidente da República fez o seu trabalho, pelo menos no início, do ponto de vista da intenção, do ponto de vista do princípio, deu este passo. Ok. Agora, nós os cidadãos, também estamos a dizer ao Presidente que há necessidade, salvo que o Presidente nos diga apenas que esses são os únicos corruptos, há necessidade então de outros que também dilapidaram, porque o dinheiro que faz falta no país não é só desses, portanto, de outros tantos, e há necessidade destes serem, desse dinheiro também ser recuperado. Muito bem. É isto que nós os cidadãos precisamos. E há necessidade do combate contra a corrupção ter de avançar, porque está mesmo parado. Está certo. O doutor Helder Chuto está aí a consultar as leis, enfim. Agora é a sua vez, a sua opinião, e eventualmente vai já também responder aqui a dúvida do doutor Agostinho Cicato, sem prejuízo de que depois o doutor Vita Paulo possa acrescentar. Obrigado. Eu suscitou-me algumas inquietações a intervenção do Dr. Vita nos termos em que fez. Porque, bem, eu acho ser muito grave num país que se preze democrático e de direito ter que apreender, que é normal, é um meio de obtenção de prova em sede de qualquer medida cautelar para garantir o efeito útil da ação principal. Ele pode lançar mão a uma medida cautelar e no caso, o tribunal entender que possa o Estado ser o fiel depositário daquele bem em conflito. Mas dizer que um mero despacho do tribunal é suficiente para reconverter para a esfera patrimonial do Estado, a título definitivo, aquele patrimônio cujo é objeto de discussão em julgamento, que não transitou em julgado, porque não disse que é culpado, e sendo culpado, deve ser responsabilizado, lhe imputado a responsabilidade e reconverter aquele patrimônio na esfera patrimonial do Estado. Isso é grave. A não ser que estamos a resvalar para um Estado totalmente autocrático, ditatorial e, se calhar, tirano. Na democracia, isso não funciona. Ora, por isso é que a Constituição da República de Angola, nos termos do artigo 67, como epigrafado, garantias do processo criminal, à luz do seu número 2, traz aqui o princípio da presunção de inocência. Ou seja, a todos é garantido a presunção de inocência até que haja uma sentença condenatória transitada em julgado. Significa dizer que, sem que esgota-se os direitos de recorribilidade de qualquer arguido em sede de um processo criminal, ele ainda é inocente. Agora, também, a Constituição oferece, nos termos da norma do artigo 72, o direito a julgamento justo e conforme à lei. Repara, a todo cidadão é reconhecido o direito a julgamento justo, célere e conforme à lei. Significa dizer que não será justo, e aqui estará em conflito, se quisermos acreditar que existe essa norma, e que penso eu ser de todo inconstitucional, porque fere os comandos daquilo que são os preceitos da norma constitucional, da ordem constitucional, então significa dizer que o direito está em conflito com a justiça. Estando em conflito o direito e a justiça, prevalece a justiça. Não é justo. Podemos sim admitir que existam, porque todo o processo começa com um mero juízo de suspeita. Depois vai evoluir para o juízo de probabilidade, só assim é que, em sede de discussão e julgamento, é que vai evoluir para o juízo de certeza. Não pode ninguém ser condenado sem que haja prova suficientemente probatória que dá conta que está envolvido ou acometido com aquela
determinada situação em concreto. Ora, Doutor, deixa-me só perceber uma coisa. Quando diz que durante este processo, durante o julgamento, os bens ficam na mão do Estado, como fiel depositário, não é que o Estado beneficia desses bens. Não é bem não definitivo do nem Estado. Na mão do cidadão, nem que o Estado beneficia pode-se desses lançar bens. mão ao arresto preventivo. Ok. É uma medida cautelar. Ou se quisermos a caução econômica, é uma medida cautelar. Mas isso não significa dizer que o bem já é do Estado. O Estado é parte no processo. Repara, se ele é parte processual, interessada, legítima, diretamente litigada para a restituição do patrimônio que supostamente viu a ser retirado da sua esfera patrimonial. Ele não goza do ius imperi. Repara, o Estado é parte igual. doutor, Aqui, atento ao princípio, ius imperi, não goza do princípio do exercício da autoridade da força pública. Ok. Ou seja, o Estado aqui, como é parte, ele goza do princípio da igualdade de armas. Eu estou a litigar com o Estado, estou a litigar com o Estado é parte processual. Repara, ele está a dizer, não, olha, este patrimônio me foi retirado ilicitamente, eu quero ver reavindo para mim. Ele vai litigar em tribunal. O tribunal é autônomo, é soberano, é equidistante. O tribunal vai administrar o direito e a justiça. O tribunal não está aí para dizer que eu estou a favor do Estado. Não é essa a ideia que tem que se passar. Então, eu penso que a narrativa do meu ilustre colega, o Dr. Vita, é um pouco perigosa. É um pouco perigosa à medida em que fere aquilo que são... os comandos da Constituição. É inconstitucional. Se existir essa norma, penso que ele pode até partilhar conosco, mas essa norma é de todo inconstitucional. Por quê? Vou terminar aqui para dizer que o patrimônio do indivíduo é um bem de garantia absoluta, goza de eficácia erga omnes, a todos se opõe, todos têm que respeitar. O patrimônio é dele, até prova o contrário. Doutor, a terminar com essa pergunta. Pode. Passa para a feira do Estado em que circunstâncias? Em circunstância que o tribunal, depois das provas acarreadas num processo, em homenagem ao princípio da imediação, o princípio, da justiça, da lisura sobre o processo, ele diz, não, o Estado tem razão. E se tem razão, então A, B é culpado. Quer dizer que o cidadão recorreu e foi provado que retirou Mas é preciso também, é preciso dizer aqui, que nem todo bem que supostamente São Vicente tem seja do Estado. O que o tribunal vai reaver é o proporcional, é o equivalente àquilo que foi surrupiado, decapitado do Tesouro Público do Estado. Portanto, se só tirou $1 milhão, o tribunal não vai lhe reter 2 milhões, a não ser que está a aplicar uma medida adicional do ponto de vista indemnizatório para responsabilizá-lo a título compensatório a satisfazer os danos que criou na esfera patrimonial do Estado. Eu penso que, com devido respeito ao Dr. Helder, mas essa visão já é retrógrada. Está ultrapassada já? É retrógrada. Prova com fato. A ciência é dinâmica. Objetivamente, tem uma lei. Qual é a lei que está se a referir? A ciência é dinâmica. O artigo 37 da Constituição, fruto das introduções que se fez na última revisão constitucional, operacionalizadas pela Lei 18/21, Lei de Revisão Constitucional, dispõe na sua epígrafe direito e limites da propriedade privada. Importa aqui referir que o Estado aqui, o conceito de propriedade privada que o doutor está a trazer, existente no direito civil, hoje, a sua interpretação à luz dessa Constituição é muito ampla. Já não podemos circunscrever, limitar ao conceito de propriedade privada do direito civil. O número 4, pode ser objeto de apropriação pública, no todo ou em parte, bens móveis e imóveis, e participações sociais de pessoas individuais e coletivas privadas. Repare, até participações sociais já entra no âmbito do conceito de propriedade, que é diferente do conceito de direitos reais constante no Código Civil. Quando, por motivo de interesse nacional, o Estado pode apropriar por motivo de interesse nacional, estejam em causa, nomeadamente, a segurança nacional, a segurança alimentar, a saúde pública, o sistema econômico e financeiro, o fornecimento de bens na prestação de serviços essenciais. Portanto, se o Estado entender que por motivo de interesse nacional e este bem, efetivamente existente no seu patrimônio, foi lucupletado injustamente,
O número 5 diz: lei própria regula o regime da apropriação pública. Qual é essa lei? Bom, doutor, essa interpretação, com todo o respeito, essa interpretação é assassina do da direito. apropriação pública, já vem esta lei que ele remete. A lei da Apropriação por utilidade pública ou Doutor, interesse permita nacional, doutor. concluir. Não é sede de processo Doutor, crime. Permita concluir. Pode. Permita, a lei da apropriação pública para quem ele remete já te diz agora, por mero despacho, já eu disse um processo a decorrer. Mas Não, por que o doutor a diz lei mero despacho? a lei já diz não, ao contrário. Qual Acho lei, que doutor? pode até não existir processo. A lei da apropriação pública. A apropriação é uma coisa, doutor. Lei não da estamos, apropriação não estamos a falar de pública. processo em sede de processo Temos, criminal. portanto, Apropriação por utilidade Pode não existir Por uma interesse lei. nacional. Pode não existir um processo a decorrer. Repare, pode até não existir um processo a decorrer e esses bens reverterem a favor do Estado por um mero despacho. Bom, meus caros juristas. Pronto, eu vou parar aqui porque Senão não eu terminamos. acho isso é muito grave. Mas Doutor só Ricardo para aí. pincelar em um segundo, Ok, que tá a apropriação é uma coisa. Lei da propriedade pública. Para Pesquisa aí a lei da apropriação por A lei da utilidade propriedade ou no a âmbito do lei da interesse propriedade- nacional. a lei da Calma, propriedade calma. pública vem regular Vamos o ter estudo humilde. da Doutor nacionalização Vita, e fisco e doutor da Vita, regularização. doutor Vita. Não é nesses termos que se enquadra Doutor, a lei norma da que faz propriedade menção. pública. Não é nesse termo Não que se estou a enquadra. falar da Muito bem. expropriação por utilidade pública. Não. É a lei Não da ente- propriedade pública. Não, epa. Pesquisa has de encontrar. Bom, meus caros, Isso é grave, doutor. Se não quisermos ser humilde, isso é grave. Doutor Nuno Álvaro Dalla Não, eu Paz, estou a te solicitou informar, para avançarmos. doutor. Sobre essa matéria estou Muito informado. Eu acho que Aos dois juristas, por favor, temos que avançar. Pronto, em parte já vou me sentir ultrapassado, Está porque eu queria, ultrapassado, não, em parte, Aham. eu queria fazer uma pergunta, mas depois pode suscitar outra discussão Não saímos daqui. adicional, porque a minha questão foi, até onde sei, o Carlos São Vicente era, a nível do aparelho do Estado, era quê? Era nada. Não era nada. Não. E Até cometeu- quando o processo se levantou? Sim, Não. e cometeu e foi condenado por peculato. É isso, não é? Ele foi Causa, PCA, não, foi Carlos, PCA nas não, mensagens. Tá, Pois, tá. o Carlos- Não, mas é- não, não. está a querer levantar suspensões. Não estou a levantar. Relativamente a Meu isso. senhor. Não, Vamos recuar Não, para já isso. agora, doutor Vita, Secato Vita, levantou. aprenda. Não, já agora, Vita. doutor Secato Não, tentou Vita, aprenda. minimizar Não justifica o que eu não esse processo perguntei. Manuel São Vicente. Não justifica o que eu não perguntei. Não tenta Não, minimizar. não, É que os posso nossos falar? políticos Posso na falar? oposição Posso continuar? tendem a Posso banalizar. continuar? Alguns tendem a Tem banalizar. de ser humilde. Este Ô, programa Vita, de combate à Vita, corrupção Vita, não tenta percebe. levar a Doutor, coisa muito assim. bem. Deixa, Não, deixa-me não. falar. Vita, Não faz tu isso. estás, Não banaliza tu o estás processo. no debate, Não, certo? Não banaliza. Doutor, Portanto, vamos deixa fazer o que doutor eu Ricardo. fale, depois responda. Muito bem. Eu fiz Você algum- não pensa na minha cabeça. Eu fiz bem. algumas Senhor Vita, anotações. perceba, As não questões pode- já levantadas. Mas não pode, Está então deixa que eu compreendido, termine. Está O compreendido. senhor não é o dono da verdade aqui. Eu estou a dizer. Tem que eu me fiz deixar lev- terminar. Eu fiz Me alguns deixa levantamentos terminar. das questões já Me levantadas. deixa terminar. Por exemplo, me deixa fazer a Doutor pergunta. Vita. Me Não, deixa não, fazer não. a Doutor pergunta. Vita Paulo, Diga, O senhor estamos Vita. juntos. O senhor Tá bem. Vita. o vamos senhor- concluir. Por senhor- exemplo, o o doutor senhor- dizia na sua intervenção relativamente ao Doutor caso Vita Manuel Paulo. São Quem está com os da Vicente. palavra Doutor Vita Paulo. fica. Vamos só deixar Mas doutor Ricardo o concluir. MPLA vos manda Não, fazer é isso. para dizer. Não. Não, mas o MPLA te manda fazer isso. Estás a prestar O senhor péssimo é que serviço ao seu disse. partido, ô O senhor. senhor disse o seguinte. Estás a prestar que péssimo serviço Manuel ao seu São partido. Vicente. Não. Deixa a Muito pessoa bem. falar, Doutor Vita, depois, vamos fazer o depois seguinte. contra Já ti, senão- falou, Eu já nem falei. falou, já falou. Eu nem Doutor falei. Vita. Falou. Eu nem Doutor falei. Quem Vita, deve que eu lhe decidir digo que deve ser o disse? moderador. Quer que eu lhe diga o que Eu disse? disse que quero fazer Já uma falou. pergunta. Eu Doutor disse que quero fazer uma Vita, pergunta. Recordei-me que levantou um Muito bem. conjunto Não, de questões isso na já sua Portanto, eu não estou a falar para si, eu estou a falar para os ouvintes. Não, Vita. não. Muito bem, Vita, doutor Ricardo. eu venho para o debate Doutor para Ricardo. falar sobre o tema. E, portanto, você não tem o juízo de poder decidir o que é que eu devo falar. bem, mas- Não. Isto ela não é Eu pela estou a aqui dizer dentro, que o senhor aqui já dentro falou. da rádio. Eu estou a dizer que o eu senhor falo falou. pela minha cabeça, eu Sua decido. intervenção, o senhor eu decido falou, per- levantou questões seja, que eu se- disse que mereciam Eu resposta. claro, mas Eu resposta tenho de direito quem? de responder. Resposta... Eu estou Não, no debate. você MPLA não Eu tem estou direito no de debate. responder. Eu Você estou tem no que debate. responder Eu tenho o direito- Estado, senhor. Eu sou de... Não, você tem direito de responder ao O Estado. senhor Tem de- levantou algumas Senhor, suspensões na muito sua bem. não intervenção decide inicial. pela minha cabeça. Também não Não pode, não me corte, não me Também corte. não tens faça. que dizer que eu tenho que Não dizer. pode dizer o que é que eu O tenho que senhor dizer. levantou suspensões na sua Doutor, intervenção senhor Vita, inicial. muito bem. Que mereceu resposta. seja. Não, Vamos fazer sejamos o seguinte. todos. Doutor Não Vita, fa- um não momento trate disso. só, calma só, um momento só. Vai concluir, doutor Ricardo. A concluir. Pronto.
a concluir. Eu prefiro passar para outro tema. Eu Muito acho bem. que depois vamos ficar sem. Vamos sair. Acorda cedo, põe o pé na estrada. Deixa o filho em casa com uma vontade de voltar pra casa. Quando chega a praça,